Pronto, voltei. Tive um probleminha técnico aqui, mas voltei. Tá? Então, assim, ao invés do dono se organizar para contratar pessoas qualificadas, treinar aquelas pessoas e você, em cima delas, conseguir ter um resultado, ele prefere ficar sozinho, fazendo tudo e não contratando ninguém. São opções, né? Cada um tem sua opção. A opção de tentar sozinho e opções de você montar um time, treinar aquele time, qualificar aquela equipe para que você tenha resultados com base naquela equipe. Eu fiz aqui Hoje meu tema é sobre o tempo. Como nós empresários devemos aproveitar e como nós devemos pensar sobre aproveitar o nosso tempo. Porque, como eu sempre falo, muitas das vezes o nosso tempo ele é muito caro. O nosso tempo é muito caro para a gente ficar fazendo coisas que outras pessoas podem fazer e cobrir aquela brecha, digamos assim. Então, ao invés de eu estar no balcão atendendo, eu posso ter um colaborador. Ao invés de eu estar no caixa atendendo, eu posso ter um colaborador. Ao invés de eu estar lançando nota. E aí, Dani? Beleza, meu irmão? Toca o pau, meu irmão. Vai assistir eu, Leandro. Agora ficou difícil. Fugiu do raciocínio. Vamos lá. E aí você tem que pesar o quanto vale a sua hora. Então, são fases, né? Claro que tem a fase do Dani aí. O Dani tá começando. Então, da mesma maneira, quando eu comecei, eu era sozinho, fazia tudo. Ele também faz tudo só e tá tudo bem. Só que ele vai ter que entender que na hora de dar um passo, ele vai precisar de pessoas para ajudar ele. E ele vai ter que saber o momento certo de dar esse passo, porque senão ele pode atrasar o crescimento. Então, quando é que eu sei que eu estou no momento de dar um passo, de contratar? Quando é que, poxa, eu já recebi pergunta assim, quando é que eu sei que eu devo contratar? Qual é o momento que eu sei que eu devo contratar? Eu penso da seguinte maneira, existem dois momentos. O momento quando está dando gargalo, que você já não está aguentando, suportando mais o trabalho, e o momento que você quer chutar a bola para correr atrás dela. O que eu quero dizer com isso? Você contrata para bater o resultado. Ah, não, eu sei, na minha loja aqui eu vendo 50 mil. Ah, mas eu quero vender 100. Quantas pessoas eu preciso contratar para bater 100 mil na minha loja? Então, mais ou menos isso. Então, eu contrato e vou bater os 100 mil. Não espero bater os 100 mil para contratar, entende? Que vai ficar mais difícil, a operação vai ficar muito mais apertada, você vai deixar muito mais a desejar no seu atendimento. E com certeza o cliente vai notar. E muitas das vezes você vai perder venda, vai perder faturamento, vai perder aquele cliente por você não se antecipar ao seu crescimento. Você fica postergando porque você não quer pagar um salário, porque você não quer registrar. E N coisas que passam na cabeça do empresário quando ele pensa em contratar. Ah, porque o cara vai me roubar. Ah, porque o cara vai... Quando você vai me botar na justiça, que todo mundo é filho da puta e isso, aquilo, outro. Aquelas coisas todas que a gente já é acostumado a ouvir falar. Não é isso? E aí eu notei aqui alguns tópicos para falar sobre o tempo. Então assim, cada pessoa, cada ser humano, ele tem 24 horas de um dia. O que é que diferencia o meu tempo do tempo de Daniel, do tempo de outras pessoas que têm negócio? São pessoas. Eu hoje estou aqui fazendo essa live, mas eu tenho uma equipe produzindo para mim. Então, ao mesmo tempo que eu estou em casa descansando, a minha empresa está funcionando. Até as 23 horas. Então, eu arrumei um jeito de ser produtivo até quando eu estou dormindo. Então, isso a longo prazo faz com que eu tenha um resultado muito diferente das outras pessoas. Sem precisar que eu, especificamente, esteja lá na linha fazendo o trabalho. Tem pessoas lá fazendo o trabalho. E no final a empresa ela tem que trazer o resultado para a última linha. Para quem? Para os sócios da empresa. Colaborador, ele não entende que ele é colaborador, mas ele também é sócio. Ele tem uma pequena retirada todo mês da empresa. E voluntariamente ele tem. Então, assim, cada nicho ele precisa performar de maneira diferente. Num supermercado, cada colaborador ele tem que vender 35 mil. Se ele não vendesse 35 mil, ele não está se pagando. Num restaurante, que é a linha que a gente também tem, que a gente também atua, cada colaborador ele tem que vender em média 15 mil reais, porque a margem é um pouco maior, um pouquinho. Então, é com base nisso que a gente começa a enxergar aonde que eu preciso crescer, como que eu audito o colaborador, se ele está sendo produtivo ou não. É mais ou menos por aí.
eu notei alguns tópicos. Então, um dia de cada pessoa tem 24 horas. 24 horas quer dizer que um dia a gente tem 1440 segundos. Então, o meu dia é diferente do dia do Churran, que está aqui na live, que é conhecido meu. É diferente da Eluana, é diferente do presbítero Antônio, é diferente do Dani. Por quê? Todas essas pessoas são empreendedoras, né? Que eu falei, o presbítero é empreendedor, a Eluana é empreendedora, o Dani é empreendedor. Mas qual a diferença deles para mim? Eles só produzem por eles. E eu tenho várias pessoas para produzir por mim. Então, faz com que meu dia seja muito maior em número de horas. Então, eu consigo ter um número muito grande de produtividade durante o dia. E isso faz com que eu chegue no resultado. Então, trazendo para aquele cara que estava lá sozinho, será que se ele tivesse um atendente ou 2 atendentes para abrir, 3 pessoas para abrir a loja, e ele para auditar aquela abertura, recepcionar o cliente dele, ver se o atendimento está sendo no padrão que ele deseja, será que ele não teria um resultado muito melhor do que ele tem hoje? Eu deixo a pergunta. Muitas das vezes a gente quer fazer tudo só, né? E acaba atrasando o nosso crescimento. No caso daquela pessoa, ela está crescendo, mas ela está crescendo de maneira desorganizada. De maneira que ela não está... E até um exemplo, né? Interessante, que eu fiz a compra e disse, vou pagar no cartão. O cara falou, não, a gente não passa cartão. Não passa cartão, então eu vou pagar no Pix, porque eu achei que era a taxa do cartão. Eita, a gente também não recebe Pix. Gente, por quê? Não, porque a gente não tira nota disso aqui. Aí entendi. Quer dizer, ele entendeu que se ele tirar o cartão, passar o cartão ou o Pix, o fisco vai ver. Mas só que na hora que ele comprou, o fisco já enxergou. Então não é na hora que eu vendo que o fisco está me vendo, é na hora que eu compro. Então se eu comprei com nota e eu não vendi, o fisco está me enxergando. E aí eu estou correndo um risco muito grande de ser autuado. Boa noite, Priscila. Estou correndo um risco muito grande de ser autuado. Então a experiência que ficou foi muito negativa para comigo, né, nesta loja, né? Eu acho que o cara que ele tem uma visão a longo prazo de crescimento, ele não pode ter esse pensamento de, não vou vender no cartão, não vou vender no Pix, porque o fisco vai me ver e eu corro ser autuado. Não, você corre ser autuado no momento que você compra com nota e que você não declara. A qualquer momento você pode ser autuado e você pode ser fiscalizado e a Receita vai dizer, cadê a mercadoria que você comprou tal dia, onde é que ela está? E se você não funciona. Como é que funciona? Se você compra com nota, independente de ser no CPF, no CNPJ, no MEI, não importa. Se você comprou com nota 10 unidades de parafuso, com nota, todo mês você compra 10 unidades. Não, mas eu só vou tirar a nota de 5. No seu estoque da Receita, tem um estoque seu lá, isso não é feito por pessoas, é feito por um computador, né? Tem um sistema que controla tudo isso. Ele vai entender que todo mês você tem 5 parafusos lá. E no final do ano, você tem 60 parafusos. E ao longo de 5 anos, você tem 60 vezes 5. Então, se algum dia um físico chegar para você e dizer, fulano, cadê os 60 que você vendeu? X parafusos e tem X no seu estoque. Onde é que ele está? Você vai ter que apresentar. Se ele já sabe que você vendeu sem nota, ele vai dizer, tá aqui a multa. Referente a esses parafusos que você não me prestou conta. Não está no seu estoque. É assim que funciona essa parte. E aí, cada colaborador, ele produz para mim 480 minutos ou 8 horas do seu dia. Então, o meu dia, com mais o dia de outro colaborador, ele forma 960 minutos por dia. Imagine você conseguir multiplicar isso por 30, 40. Então, assim, muda o jogo, né? Eu entendi isso quando eu comecei a delegar. O jogo muda aos poucos, não é do dia para a noite. Aos poucos você vai conseguindo migrar, né? Deixar de ser operante para ser atuante na estratégia. E muitas das vezes a palavra certa não é essa, você deixa de ser passivo para ser ativo. Você torna-se um empresário ativo. Quando você está na operação, você se torna um empresário passivo, porque você não consegue produzir, você consegue operar. Você está operando, fazendo com que sua loja
que sua loja rode. Né? Muitas das vezes você até consegue chegar num resultado, mas você não consegue passar daquilo. Vamos ver o que foi que eu notei aqui mais. Quanto mais colaborador, mais produtividade. Eu escuto muito dizer, cara, mas eu não aguento. Quanto mais gente eu tenho, mais trabalho eu tenho, mais dor de cabeça eu tenho. Eu prefiro trabalhar só e tal. Concordo. Quanto mais trabalhador, colaborador você tiver, mais trabalho você vai ter. Porque você vai ter que se resguardar por todos eles. A partir do momento que o colaborador ele entra na sua empresa, ele se torna responsabilidade sua. E se você não cuidar de tudo que ele fizer, tudo que ele fizer é responsabilidade sua. Então, às vezes ele faz uma coisa errada e você quer apontar o dedo pro cara. Mas no fundo, o problema é teu, não dele. Então você tem que cuidar para que ele erre o mínimo possível, né? O problema é seu. Então, quanto mais colaborador, mais problema, mais responsabilidade, né? E, consequentemente, mais resultado, né? Se eu tenho mais colaborador e eu estou tendo pouco resultado, alguma coisa está errada. Então, eu falei já que cada colaborador, ele precisa, dentro do ramo do supermercado, ele precisa vender 35 mil. É a média mínima aceitável para cada colaborador. Se ele vender menos que isso, ele está sendo improdutivo na sua loja. Então amanhã, se você é dono de supermercado, dono de mercearia, você tem colaborador. Se você me perguntar de material de construção, não sei falar, mas se perguntar de restaurante ou de supermercado, eu sei que é o que eu vivo na prática. Então, se você quiser agora, você tem um time dentro do supermercado, você pega quanto você fatura e divide pela quantidade de funcionários que você tem. Você vai lá e olha a sua produtividade. E olha se seu time está sendo produtivo ou não. Com base nisso, você toma algumas decisões. E aí você tem produtividade por setor, né? Frente de loja, quanto cada frente de loja tem que vender? Uma média de 160 a 180 mil. Para eu ter um operador de caixa. Para eu ter um repositor de hortifruti, quanto que eu tenho que vender? 35 mil. Para eu ter um açougueiro, quanto eu tenho que vender no açougue para eu manter um açougueiro lá? Em média de 65 a 70 mil. Então, existem esses indicadores que fazem com que você mensure a produtividade dentro do setor do supermercado, para você saber se é hora de você contratar ou não. Não é isso? E é isso, vamos lá. E basicamente hoje, gente, nós empresários, donos de empresa, a gente tem que ter tempo, né? Então, tempo para a família, tempo para a religião, tempo para cuidar da saúde, tempo para estratégia, tempo para lazer. E muitas das vezes nós negligenciamos isso. A gente trabalha de 6 da manhã às 10 da noite, morto, que nem um condenado. Existem empresários que eu conheço que não tiram férias há mais de 5 anos. E o cara acha que tá tudo bem, mas vai chegar uma hora que não adianta, gente. O corpo vai cansar, você não vai dar conta. Então por que não começar? Então, Farmaleia, né? Isso é ramo de farmácia, né? É Leia seu nome? É isso, cara. É difícil, não é fácil. Se eu falar pra você que a minha vida ela é fácil, eu tô sendo aqui hipócrita, né? Ela é muito difícil, mas por que eu ainda falo? Eu tô migrando pra falar pra ele sobre esse novo nicho. Primeiro, porque é uma coisa que eu gosto. Segundo, porque eu fui colaborador e eu senti na pele, muitas das vezes, o que fazia a empresa daquela pessoa não performar. O quanto ela judiava, o quanto ela maltratava os colaboradores. E no final, não é isso. Você tem que trazer os caras para perto, você tem... o Júnior tá falando aqui, eu não tiro férias há anos. Por quê? Porque ele é escravo do próprio trabalho. Não é, Júnior? Me corrija se eu estiver errado. Você é escravo do seu próprio trabalho e você não consegue tirar férias. Que se você tirar férias, sua empresa não anda. Você não tem produtividade. As contas continuam chegando e você vai estar lá na beira da praia. Mas e aí? Quem cobra aquele rombo depois? Irresponsável que você é, responsável, você não vai sair. Porque você sabe que se sair, o bagulho fica louco. E o processo de treinar pessoas, ele é difícil, mas muitas das vezes o problema está na gente. Na gente em sair e dizer, fulano, tá aqui, se o cara for bom, né? Tô saindo aqui, faz. No final do dia ou no final do período você vai lá e olha. Ou dizer, quando terminar, vem e me mostra. Muitas das vezes a gente delega uma função e fica no pé.
Então, pô, eu tô ali, o cara tá ali, você sabe que você é o patrão, que você é o encarregado, que você é o gerente, você fica no pé, o cara vai ficar nervoso, velho. E aí você fica pressionando o cara não faz, velho. E o que acontece? Aí não flui, porque você tá ali no pé, não deixa o cara fazer, não acontece, não flui. Eu era muito assim, eu já fui do ramo de indústria, né, eu trabalhava em obra. E quando o encarregado estava no pé, eu não conseguia dar a mesma produtividade, eu não conseguia ter a autoconfiança que eu precisava quando ele não estava. Exemplo, eu sabia que tinha que furar a parede, mas quando o encarregado estava, eu ficava nervoso e a parede tremia. Então, muitas das vezes, quando ele saía, eu produzia melhor do que quando ele estava. Então, as pessoas quando estão começando a delegar, elas têm muita insegurança na pessoa. Onde que você tem que treinar, mas você tem que dar liberdade para a pessoa fazer sozinho e você acompanhar depois. Senão essa pessoa nunca vai ficar tão boa e você nunca vai desgarrar do operacional. E vai ser sempre o escravo do seu trabalho. E nunca vai poder tirar as férias que você deseja. Eu não falo de você passar um mês fora que nem o CLT passa. Mas eu hoje consigo passar 10 dias fora da minha empresa, né? E minha empresa anda perfeitamente. E na última viagem que eu fiz a Salvador, junto com a minha esposa, um treinamento do restaurante, ela foi treinar, eu fui acompanhar ela, fui dar apoio a ela. E eu consegui acompanhar a minha empresa de fora, lá do hotel. Então, eu curtia a praia, eu ficava na piscina, eu tomava vinho e no final tirava a hora para vir acompanhar os números da minha empresa, para ligar, para fazer o que só eu poderia fazer. Cara, minha empresa andou 10 dias, teve dias que ela performou melhor do que os dias que eu estava aqui. Então, assim, o que a gente tem que ter? A gente tem que criar ferramenta e mecanismo para que isso aconteça. Então, se eu não tenho uma equipe, se eu não tenho um sistema de gestão, eu não posso fazer isso, né? E até posso, de repente, né? Eu crio outros mecanismos para que eu faça. Cada um tem seu nível, tem seu estágio de evolução, né? É como eu falei na última live. A gente precisa planejar e evoluir. Planejar e evoluir. Eu cresço, planejo e evoluo. O que muitas das vezes as pessoas, elas nem crescem, nem planejam, nem evoluem. Então, como eu falei, eu penso de maneira sistemática. Exemplo, eu não podia ter um sistema do que eu precisava ter na época. Eu corri atrás de um faturamento mínimo aceitável para botar o sistema que eu precisava ter para que a minha loja rode hoje, tendo 2 lojas, né, indo para a terceira. E hoje o sistema que eu tenho, que eu decidi há anos atrás que eu queria ter ele, né, hoje o sistema me atende. Agora, assim, basicamente o tema da live, que os temas que eu notei foram esses. Eu agora vou interagir com vocês aqui, né? Que é muito bom interagir. Falar sozinho é ruim demais. Vamos lá. Farmaleia. Minha insegurança está relacionada à maneira que o meu colaborador interpreta o que eu falo. Tenho medo de ser tudo. Tá? Minha insegurança está relacionada à maneira que o meu colaborador interpreta. Cara, você tem que ser... Farmaleia, você tem que ser... ser rude. Eu acredito que você não precisa ser rude. Você tem que ser transparente. Eu acho que o enrijecimento demais, ele faz com que o colaborador... eu já fui colaborador. A gente é uma flor. Todo mundo é uma flor. Quando você rega, ela desabrocha. Quando você está sendo muito rude às vezes, tem colaborador que precisa que você trabalhe sendo rude com ele, porque ele é muito folgado, porque ele só chega atrás. Na verdade é que esse tipo de colaborador ele não merece nem estar na empresa. Mas se o cara é um cara esforçado, um cara que... Ele é o cara que está ali na média, né? Ele é mediano, né? Chega no horário, é comprometido. Isso não é nada mais que a obrigação do colaborador, né? E muitas das vezes, ele, por uma falha, você vai lá e pega muito pesado, você vai fazer com que ele trabalhe para dentro e não para fora. Então você precisa, na hora de saber dar o feedback, você tem que... Eu pratico muito isso. Quando eu vou dar um feedback que eu já pensei e vou com inteligência, eu baixo o meu tom de voz, chego para ele e falo com calma. Muitas das vezes, quando eu perco o controle do meu emocional, eu aumento o meu tom de voz e eu faço com que ele crie uma resistência para comigo. Então,
Muitas das vezes ele entra no embate direto, seja com o dono, com o gerente, com o encarregado, e aí, cara, se o cara vai entrar em embate, porque você levantou o tom de voz e ninguém quer que... Por mais que o cara precise, ele não quer que você... Ele não sai de casa para receber grito de ninguém, né? Eu não tô falando que você dá grito. Mas muitas das vezes a gente passa do ponto e grita mesmo. E o que acontece? Você entra no embate. Quem vai sair perdendo? O colaborador. De repente é um bom colaborador e quem sai perdendo é a empresa. Então, até pra gente falar com o colaborador, a gente precisa ter um modo, ter um jeito. Chega com o cara, com carinho, no ouvido, fala com carinho, né? E ele vai entender, ele vai ser grato, ele vai fazer melhor do que o que ele fazia. Então, a gente tem... Até o entonamento da nossa voz quer dizer muita coisa, né? As palavras que a gente usa quer dizer muita coisa. Então, assim, eu não sou o cara da técnica, eu sou o cara da prática, da ação, porque eu vivo isso todo dia. Então, pra mim, fica muito mais fácil. Eu tô muito presente junto com o meu time, né? Fica muito fácil de fazer o que eu faço. E de fazer com que eles batam o resultado. Eu vou até trazer... Já respondo a sua pergunta, tá, Priscila? Pra montar uma equipe que ajuda eles. Eu vou daqui a pouco eu respondo a sua. A gente teve um resultado muito bacana nesse último domingo. Quem aqui já é de supermercado, tem negócio como você, sabe que a empresa precisa fazer balanço, né? No mínimo uma vez por ano, mas o site é 4 vezes por ano, trimestralmente. E aí a gente foi fazer balanço e a gente topou uma equipe muito comprometida, velho. Muita. A gente comentou entre nós, a liderança, que deu gosto de ver o quanto empenho a nossa equipe tava. Então, por que será que a nossa equipe estava empenhada? Eu sei por que ela estava empenhada, de verdade. Eu vou falar para vocês porque minha equipe estava empenhada. E se algum colaborador meu tiver aqui e quiser falar, pode falar. E se eu estiver mentindo, também pode falar. No meu ponto de vista, eu acho que a minha equipe estava empenhada. Por quê? Porque lá tinha eu, que eu sou patrão, não precisava estar lá. Tinha minha esposa, que também não precisava estar lá. Tinha toda a liderança lá. Todo mundo empenhado. Então, isso dá gás para eles fazer com o mesmo empenho. Então, se a gente tem um patrão que só vai estar lá dando pancada contando, num domingo à tarde, você brigando ou dizendo, tá errado, isso, aquilo, outro. Tem um líder que tá lá, só olhando, não, fulano, faça assim, fala lá, não, nós estávamos supervisionando, corrigindo o que estava errado, mas fazendo junto com eles. É muito importante que a equipe de liderança, gerente, encarregado, faça junto com a equipe, isso dá gás pro time. Isso faz com que ele faça muito melhor o que ele está fazendo. Ele olha, cara, se meu patrão, meu encarregado está fazendo, por que eu não vou fazer melhor ainda? Era assim que eu pensava. Por que a cabeça deles vai ser diferente? Esse é meu ponto de vista. Não, pode ser que eu esteja errado? Pode. Mas deu muito certo. Isso se aplica para qualquer negócio. Não é só no ramo do supermercado, no material de construção, numa farmácia, num restaurante. Oi, meu amor. Controle? Tem, tá lá no quarto. Peça a mamãe, vá. Viu? Papai tá na live, viu? Já tô terminando. Tá lá. Priscila, para montar a equipe de que ajuda líderes, quais foram os principais passos para montar? Priscila, os principais passos para montar a minha equipe foi o seguinte: eu identifiquei quais eram as pessoas que mereciam, que faziam por onde tá. Quando eu resolvi dar o passo, quem eram as estrelas? Eu sempre falo, quem são as estrelas? Cara, promova, traga para perto, seja de algum jeito. Se você não pode promover, porque sua empresa ainda você não sente segurança, bonifique. Chega no final do mês, dê uma gratificação. No final do mês, compre alguma coisa exclusiva para ela e dê para ela. Faça ela se sentir importante. No meu caso, eu identifiquei quais eram as estrelas. Fulano, Ciclano, Beltrano, vem. Vamos, tamo junto. Você topa, vamos. Pá, foi assim. Deu super certo. No início ficou em decisão, deu trabalho, errou. Mas hoje está dando resultado. Nada do dia pra noite. Hoje, os encarregados da minha loja, eles andam sozinhos, né? Teve até um fato curioso, né, Priscila? Priscila, ela entrou no balanço, ela saiu. Fulano carro, Ciclano carro, Beltrano ali, pá. Não precisava nem eu estar ali, ela já sabia o que tinha que fazer. Ela foi lá e fez. E é isso é o bom do negócio. Respondido, Priscila? Precisa complementar? Eu estando presente, tudo que anda, mil maravilha. Mas quando sai, a produção cai. Cara, bicho, presta atenção. Se tu tem 10 colaboradores, tu pode produzir por 10.
Claro, tu é uma máquina, velho. Tu vai produzir 120, 150 e o cara nunca vai produzir igual a tu. Porque se ele produzisse igual a você, ele ia abrir a empresa dele, cara. É normal. Eu quando boto pra fazer alguma coisa, o negócio flui. E ninguém vai fazer como eu. Porque se o cara fizer como eu, ele vai, no mínimo, ser o gerente da minha loja. Entende? Então o que você tem que ver? Quem é a pessoa que é menos ruim? Quem é a pessoa melhor que você tem na sua equipe? Começa a dar função para aquela pessoa. Sai de perto, volta no final. Errou? Chama o cara, pontua, fulano, ó. Se você tivesse pegado esse negócio aqui, tivesse feito assim, tinha ficado melhor. Da próxima, eu sugiro que você faça assim. E não vá na base da pressão, brigar, porra, não sei o que, lá. Sugere, sempre sugere, sempre sugere. A produção do cara sempre vai ser menor que a sua. Você estando. Quando a gente tá, o cara produz mais. Mas imagine que você possa corrigir isso, essa perda na sua precificação, cara. Então você sabe que precisa de dois caras fazer um serviço e ele vai fazer 20% a menos que você tem que estar ali e você tem que sair para ir olhar outra frente. Cobra 20% mais caro e tá tudo bem. Tá tudo bem, o cara, entendeu? É isso, brother. Vamos botar esse negócio pra frente. Ronald e Gabriel. Essa visão transforma. O funcionário é a parte da empresa e não apenas contratado. É sócio, Ronald. Vocês não entendem que vocês são sócios. Vocês são sócios da empresa. E quando vocês entenderem isso, vocês vão crescer. Vocês vão crescer, tá? Não pode não ser na minha empresa, pode ser em outra empresa. Mas vocês vão... Vocês estão sendo vigiados durante todo o tempo que vocês estão na empresa. Se eu não ver o trabalho de vocês, o vizinho vai ver e vai te chamar para contratar. Entende? É isso. É isso. Tamo junto, Ronald. Farmalea. E aí, Farmalea, gostou? Manda mais pergunta aí. Assim, cara, eu dou um ponto de vista do que eu tenho base. Eu não sou o cara... como eu falei, eu não sou o cara técnico. Eu não sou o cara super... Não, cara, hoje eu tenho 60 colaboradores. Eu tenho experiência de 60. Provavelmente daqui a 2 meses e um pouquinho, eu vou ter 70 colaboradores. Eu vou contratar mais 10, porque eu tô abrindo uma nova loja. Eu vou ter experiência de lidar com 70 colaboradores. E como é que funciona a minha cabeça? Eu não dou mais com 70 colaboradores. Eu lido com 5 encarregados. Meu problema aumentou ou diminuiu? Eu queria que vocês respondessem pra mim. O meu trabalho aumentou ou diminuiu? Eu tenho 5 encarregados. 4, 5, 3 nessa loja, 1 na outra. Provavelmente 6 daqui a uma semana. Uma vai subir outra pessoa. E aí, responde pra mim, eu tenho mais trabalho ou menos trabalho? Eu lido com 5, eu tenho 60. Mas não lido com os 60. Eu lido com os 5 encarregados. Os 5 encarregados se reportam a mim. Mais lives como essa. Toda quinta-feira eu faço live, temas aleatórios. Não tenho tema definido. É com o que eu vivo na semana. Exemplo, eu cheguei na loja do cara, eu fico olhando. Eu digo, cara, o que esse cara podia fazer diferente? Isso. Aí eu chego na minha agenda, noto que eu vou falar, boto um despertadorzinho no meu celular pra não me esquecer. E falei, o tema da minha live de quinta é tempo. Porque eu acho que o nosso tempo vale muito dinheiro. E muitos empresários negligenciam isso e querem fazer tudo sozinho, cara. Vamos dividir essa fatia do bolo que dá certo. Ui. E aí, mais perguntas, gente? Mais perguntas? Só Júnior, Farmaleia, Priscila pergunta. E aí, Rosiane Oliveira, tem perguntas? É isso aí, Rosineide. Produtiva, né? Obrigado, Rose. Ninguém tem mais perguntas? Matheus Veículos, Diogo, meu parceiro, faça uma pergunta. Ninguém tem mais, né? Tá, tudo bem. Seguimos aqui no Instagram. Gente, vou esperar só mais um minutinho, que às vezes o cara tá digitando e você vai lá e encerra a live. Mas e aí, gostaram da live? Você tem que treinar isso, Farmalé. Você tem quantos colaboradores?
sempre em curso. Eu sou um cara que eu estudo muito. Eu aprendi que eu não preciso saber, eu preciso conhecer quem sabe. Muitas das coisas hoje eu não preciso fazer, nem querer aprender. Hoje eu só preciso ter um colaborador que faça. Então, Priscila, eu estudei muito, eu fiz muito curso, faço mentoria. Eu agora também estou dando mentoria para quem quer montar time, para quem quer ter um time mais produtivo, para quem quer sair do operacional e tem medo, como a Farmaleia, personalidade, insegurança, não sabe falar. Nada melhor do que uma pessoa que foi funcionária e hoje é patrão para lidar com essas coisas e ter a maneira mais assertiva de fazer, diminuir o turnover. Eu tenho um amigo empresário que tudo dele, não presta, manda embora. Não presta, manda embora. E a loja dele não para ninguém, velho. Quanto que esse cara gasta de rescisão por ano? Será que não era melhor ele gastar com um treinamento? Vamos supor que ele me contratasse. Cara, vamos dar treinamento pra minha equipe. Eu ia lá dar treinamento pra equipe do cara e ele diminuísse o turnover dele 50%. Será que ele gasta com rescisão não pagava e sobrava dinheiro pra ele? É porque muitas das pessoas não fazem essa conta, entende? As pessoas não fazem. Vão fazer o quê? Planejamento de loja. Tudo curso. Tudo curso. Eu hoje, assim, montar uma loja, né? Eu não quero. Antigamente eu ia pra caneta, ia desenhar. Não, hoje eu contrato um cara, eu quero layout. Preciso do layout, tá aqui a planta baixa, me entrega o layout. Trabalho em cima do layout. Então tudo hoje, Priscila, com base em coisas prontas. Porque a minha cabeça ela já tá muito sobrecarregada, eu não consigo mais dar conta de estar pensando em coisas que eu posso delegar. Então, entende? Aí eu pego um projeto, entrego pro profissional, eu quero um negócio pronto. Eu tenho uma obra para tocar, fulano, aqui tá o projeto, o valor, tá aqui o cartão de crédito, o débito, eu só preciso que toda compra venha uma nota, certo? Toco o pau e as coisas andam desse jeito. Porque se eu tiver que fazer tudo, não vai andar mais nada. Trava tudo. O que foi mais complicado para mim, Júnior, foi eu cortar o cordão umbilical, de verdade. Eu era um cara super centralizador. Então eu queria que tudo passasse pela minha mão. Tudo, absolutamente tudo. De todos os setores do supermercado, que é o ramo que eu atuo, eu queria que tudo passasse pela minha mão. E então não tinha ninguém, era eu e pronto. Se chegasse um vendedor, eu atendia. Se tivesse um boleto para pagar, 10 da noite eu pagava. Se quebrou um computador, parou um computador. Eu que entrava de baixo, ia lá e resolvia o computador. Um negócio. Então entende, eu já estava num nível que eu não tinha mais vida. Eu estava muito cansado. Eu não ia aguentar muito tempo. Então eu tenho que sair e olhar as outras pessoas fazendo, não da maneira que eu queria. E eu tenho que fechar o olho, porque eu sabia que aquilo ali, um tempo ia me dar resultado, foi muito difícil. Mas hoje eu colho o resultado. Por isso que eu tô falando hoje, senão eu não tava falando. Eu não falo o que eu não faço. E eu tenho um colaborador nessa live, eles têm toda a liberdade para dizer, me corrija se eu estiver errado. Essa foi a parte. Fui comparada com funcionários. Por funcionário, eu tenho 4 colaboradores. Você foi comparada com funcionário por funcionários. Tenho 4 colaboradores. Eu não entendi muito bem sua pergunta, mas se você quiser explicar. Ah, entendi. Você foi comparado de funcionário a funcionário, a pacificação. Voltei aqui. Existe um momento que você tem que ter pulso, né? Então, ser pacífica demais é complicado. Existe o ponto de equilíbrio. A que ponto de equilíbrio eu devo atuar? Entende? Eu não posso nem ser arrogante, nem posso ser pacífica. A sua empresa, ela tem missão, visão e valores? Quais são os valores da sua empresa? O seu colaborador, ele não pode deixar de fazer a missão e nem de cumprir os valores, a ética, a moral. Então, quando o cara sai da caixinha, você tem que ser dura, não pode ser pacífica. Você tem que ser. Chama o cara num campo e dá o feedback. Não existe coisa melhor do que feedback. E o negócio é imediato. O cara fez hoje, eu não vou esperar a reunião no final de mês, não. Eu falo hoje, errou hoje, eu trato hoje, é na ferida, é na hora. Caramba, Júnior, você já tem muito colaborador, cara. Você já teria que ter pelo menos um gerente para esses colaboradores. Eu conheço o Júnior, eu não sei muito bem um ramo que ele atua. Mas com 20 colaboradores, você já precisaria ter no mínimo um gerente, alguns encarregados para tratar isso.
e você fica mais na parte de contratação, fechamento de contrato, acompanhamento, dessa parte mais que traz o capim, entende? Claro, você vai mais visitar a obra, já é obra que você faz, né? Cara, com 20 funcionários você já tem que tá ganhando muito dinheiro com 20 funcionários. Já sabe qual é a meta de produtividade do colaborador e tal, essas coisas. E é isso. Tem que saber contratar. Contratar é o pilar de trazer pessoas boas para dentro da loja. Tudo começa na contratação. A hora de demitir eu costumo dizer que a hora de demitir é na contratação. Você demite na contratação, sai muito barato. O mercado de trabalho está muito aberto, porém a qualidade dos níveis das pessoas são cada vez mais baixos, né? Então, essa parte é complicada. Cuidado, cara, senão daqui a pouco você não tá fazendo mais menino, hein? Esse estresse todo aí, cuidado. Eu acho que isso é uma crença de pessoas antigas que... Cara, eu vi muito isso quando eu comecei, era Newton. O olho do dono que engorda o gado. Cara, a pior burrice do ser humano é pensar isso. Na minha opinião, é a pior burrice. Não é o olho do dono que engorda o gado, não. Não. É a estratégia do dono. É a visão de oportunidade do dono. Entende? Isso sim engorda o gado. Com o que vai me dar mais resultado? Eu pensar numa irrigação para criar pasto ou pegar um regadorzinho e ficar regando lá? Não, claro, né? Eu quero engordar meu boi, eu tenho que pensar em alguma estratégia para criar pasto, que alguém vá lá e faça, para que o boi engorde. Então, se eu tiver que estar eu preciso criar mecanismo de prevenção para que o gado não emagreça, claro. Que a gente sabe dos riscos, que quando você começa a abrir mais de uma loja que você não tem que estar dentro, os riscos que você corre. Então tem que ter o quê? Atuar com prevenção, inventário, essas coisas. E é isso que a gente está implantando hoje na nossa loja matriz. Vai começar a rodar prevenção, que não tinha. Porque a gente identificou que a gente teve uma quebra muito alta e que o prevenção ele vai trazer um resultado imediato para a nossa loja. Então, é maneiras de você fechar as torneiras, cara. Porque todo negócio vai ter torneira aberta. Todo e qualquer negócio tem torneira aberta, não adianta. E aí a gente tem que estar visando fechar as torneiras. Mas eu acho que isso é crença limitante de quem fala isso pode ver que não é pequeno, é o dono, tá no caixa, é o cara que só reclama, que só murmura, que só prostra. Entende? Eu acho que é isso aí. Hã? Às vezes quando precisa, né? Mas enfim, gente, muito top. Vocês me ajudaram demais a fazer essa live. Sozinho fica difícil. E quando vocês interagem com a gente fica muito mais fácil. A Irla. E aí, a Irla. Precisa marcar nossa reunião, né, Irla? Mas enfim, espero ter ajudado algum de vocês. Então você já tem que ver pessoas para fechar contrato, né, cara? Tem que treinar uma pessoa que tenha seu perfil para lhe acompanhar para estar fechando o contrato. Isso aí. Gente, como eu tava falando, espero ter ajudado, contribuído um pouquinho para o negócio de vocês. Aqui a menina Farmalea. Cai pra dentro, Farmalea. Bota processo na tua empresa. Tenha visão, valores muito bem definidos. Seja mais dura quanto que tiver que ser, mas sendo da maneira inteligente e não da maneira burra que as pessoas querem cobrar. E é isso. Gratidão a vocês que ficaram aqui até agora. Encerrando a live aqui. Beijo no coração. Vamos pra cima. Quinta-feira tem mais, tá bom? Abração. Tchau, tchau.